Olha, a primeira vez que eu vi o título desse livro, Hábitos Atômicos, eu pensei, cara, deve ser ruim, não deve prestar esse livro. Hábitos atômicos, daí até hábitos quânticos, é um passo, mas eu me surpreendi. É um bom livro e é dos melhores livros relacionados à modificação de hábitos. Olá, você acaba de embarcar no Expresso Psicologia, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rondinelli Nascimento, sou psicólogo clínico e hoje nós vamos conversar sobre este livro do James Clear e vou te falar aqui as minhas impressões e os meus insights quando eu estava lendo esse livro e vou trazer as ideias principais do livro que podem te ajudar a criar hábitos que você queira e também abandonar os hábitos que você considera indesejáveis. Então, pega aí o teu cafezinho e vem conosco para o conteúdo do vídeo. Então, vamos lá. A primeira coisa é o título do livro, né? Aquilo que eu julguei, mas não deveria, porque hábitos atômicos é uma brilhante ideia do James Clear. Essa ideia de que são os menores hábitos, os hábitos atômicos, aqueles que são mais simples, que causam as maiores transformações. Então ele já questiona a ideia de você achar que tem que acordar todos os dias às 4:30 da manhã, que você tem que tomar banho de água gelada todos os dias, que esses hábitos realmente vão trazer grandes transformações na sua vida. Ele questiona essa ideia. São os pequenos hábitos, aqueles que são os mais simples, aqueles que são os mais corriqueiros, que vão trazer as melhores e maiores transformações na sua vida. Como é o livro? É uma leitura muito fluida, muito simples, muito fácil de entender. Tem 250 páginas de leitura e mais 35 páginas de apêndice. E esse apêndice demonstra o quanto o livro é bem referenciado. Então isso é uma coisa que você deve olhar nos livros que você lê. Eles têm referências científicas, eles são baseados em textos acadêmicos, né, em conteúdo da ciência psicológica, por exemplo. Se não for, talvez o livro não seja tão confiável assim. O que não é o caso do Hábitos Atômicos do James Clear, né? São vários artigos acadêmicos, vários capítulos de livros, vários textos, né, científicos que ele usa para referenciar aquilo que ele está defendendo nesse livro. Então, um dos principais princípios que ele traz é que os hábitos precisam fazer parte da sua identidade, que a sua identidade, inclusive, é superior aos hábitos. Então você precisa se identificar como tal pessoa e, em consequência disso, os hábitos te acompanharão. Então, mais importante é você ser a pessoa que lê, que se considera uma pessoa que lê, e os hábitos partirão disso. Então imagina aí, tem aquela piada, né? Se não postar, não cresce, que é quando você vai pra academia, se você não tirar foto no espelho e postar no Instagram, o músculo não cresce. Claro que isso é uma piada, né? Mas tem um quê de verdade nisso aí, que é a ideia de que quando você posta no Instagram a foto no espelho, você está se identificando e se mostrando ao mundo como uma pessoa que treina, como uma pessoa que vai à academia, como se isso fosse o seu estilo de vida. Quando você assume para si mesmo esse estilo de vida, você se vê, tanto por si mesmo quanto pelas outras pessoas, como alguém obrigado a ir treinar. Por quê? Porque faz parte da sua identidade, da identidade que você criou. Então a identidade para o James Clear é o princípio do hábito. Se você é uma pessoa que lê, então você vai ler. Naturalmente os hábitos vão acompanhar a sua identidade, a forma como você se vê no mundo. Outro princípio, outra ideia que ele traz no livro é a ideia de que os sistemas que você cria são mais importantes do que os objetivos que você tem. Ele diz que todas as pessoas têm basicamente os mesmos objetivos, né? Conseguir muito dinheiro, conseguir um bom emprego, conseguir família, conseguir se formar, enfim. Os objetivos costumam ser muito parecidos entre as pessoas do mundo, mas nem todo mundo consegue esses objetivos, nem todo mundo alcança esses objetivos. Na verdade, a minoria das pessoas conseguem todos os objetivos que almejam. Então ele diz, cara, se todo mundo tem o mesmo objetivo e nem todo mundo consegue, é porque a questão não é o objetivo, a questão é a forma, a fórmula, o sistema que você cria para alcançar tais objetivos. Então ele diz que os hábitos são a base dessa forma, e o mais importante para os seus objetivos não é o objetivo, é o sistema que você cria. Então o que vai diferenciar uma pessoa que consegue de uma pessoa que não consegue é o sistema que foi criado. E aí um outro conceito que é extremamente importante que o Clear traz é a ideia do ponto de virada. Veja que ele está defendendo hábitos curtos, simples, né? Corriqueiros, banais. Então assim, é muito comum que você comece a desenvolver um hábito e não veja, porque o hábito é pequeno, os resultados que esse hábito trará no futuro. Só que existe um momento ali, que é o ponto de virada, em que os resultados do seu hábito vão aparecer para você e você vai se tornar consciente deles. E aí, quando eu estava lendo esse livro,
eu lembrei do filme Karate Kid com o Jaden Smith, o mais recente, né? Eu acho que é o Karate Kid mais recente, que tem o Jaden Smith, filho do Will Smith, e o Jack Chan. E aí tem aquilo que virou meme, né? Tipo, bota casaco, pega casaco, apanha casaco, né? E ali o Jack Chan, seu Chan, foi incentivando o Dre, né? Dre Parker, a repetir com muita frequência o mesmo hábito todos os dias. E aí houve um momento no filme, uma cena em que o Dre Parker se dá conta do porquê que ele estava fazendo tudo aquilo. E aí ele percebe que os hábitos dele se transformaram na base do seu Kung Fu. Então, quando ele foi perceber, ele já sabia lutar com Kung Fu. O Jack Chan diz que tudo é Kung Fu. Então, quando o Dre foi perceber, ele já sabia Kung Fu, né? Por todos os movimentos que ele aprendeu, com tira casaco, apanha casaco, bota casaco, enfim. Então, naquele momento, você vai ver, né, no rosto do Jaden Smith, olhos arregalados. Porque, cara, como assim? Então, quer dizer que deu certo. Agora, deu certo o quê? Ele não sabia, né? Só que aquele momento ali foi o ponto de virada, segundo o James Clear. Então vamos lá, para você aprender. O James Clear traz 4 leis dos hábitos. Os hábitos são formados por 4 leis. E essas leis são o estímulo, o desejo, a resposta e a recompensa. Então todos os hábitos eles passam por esse ciclo, né? Estímulo, resposta, desejo e recompensa. Eu vou falar sobre cada um deles para a gente entender como é que a gente pode intervir, né, diante desses hábitos. Estímulo é o ponto de partida, é o gatilho, é a deixa que é trazida no livro O Poder do Hábito. A deixa é o estímulo, o gatilho, aquilo que vai despertar o seu comportamento. Então é quando você, por exemplo, sente o cheiro do bolo e aí você tem vontade de comer bolo. Quando você ouve a notificação do seu celular e aí você tem vontade de mexer no celular. Então os estímulos eles surgem na sua realidade como situações. Os seus hábitos eles vão acontecer após esses estímulos. É aquilo que te tenta, digamos assim, né? Que tira você de um lugar e coloca em outro. É o estímulo. Só uma pausa aqui pro café. O desejo é a antecipação da recompensa que você vai receber se executar um comportamento, uma resposta ao estímulo que você recebeu. Então pensa aí, você sente o cheiro do bolo, então você automaticamente vai desejar aquela recompensa, que é sentir o gosto, sentir o sabor, né, do bolo, o aroma e tal, toda aquela experiência que envolve aquela tentação que você recebeu no estímulo. Então esse é o desejo, é quando você deseja a recompensa por aquele hábito que você fez. Então se você tem o hábito de fumar e tem o estímulo de ver alguma outra pessoa fumando, ou então se sentir estressado com o seu trabalho, você vai desejar a recompensa do hábito de fumar, que é o quê? É o alívio do estresse que você está tendo, o alívio dessa ansiedade que você tem por causa do estímulo que você recebeu. A resposta é aquilo que você faz em direção à recompensa, é o que você faz, não é somente o desejo, é o que você faz. Então é o ato de fumar, é aquilo que você faz quando é estimulado, quando é tentado. Então você responde aquele estímulo indo no Instagram, comprando o bolo para comer o bolo, né? Então é essa resposta, ela parte do estímulo e do desejo de obter a recompensa. E a recompensa em si, né, que é a 4ª parte do ciclo das leis do hábito de James Clear, é aquilo que você recebe quando executa o hábito, quando executa o comportamento, a resposta. Então, se você come o bolo, você tem uma experiência agradável, vai receber açúcar, dopamina, vai ser muito bom, né? E aí você vai se sentir recompensado pelo que você fez. Se você fuma, você vai ali aliviar o seu estresse, vai ficar mais tranquilo e tal. Então essa é a recompensa. E aí a recompensa vai guiar os teus próximos ciclos de hábito, vai enraizar, digamos assim, os teus hábitos. Essa é a ideia das leis dos hábitos do James Clear. Então, tanto hábitos bons como hábitos ruins vão obedecer às leis dos hábitos. Então, vamos tentar entender isso aqui de forma prática. Você está no seu trabalho, você está entediado, está chato ali aquele momento, então você vai ter essa ansiedade, esse tédio, né, essa agonia de estar naquele momento. Isso é um estímulo, né? Isso é um gatilho. Isso vai fazer com que você deseje algo. E aí, o que é que você vai desejar? O alívio desse estresse. E aí a resposta, o seu comportamento é quando você pega o Instagram para olhar o Instagram. E aí você sente mais uma sensação de alívio, né? Por ter executado esse hábito. E aí da próxima vez que você estiver estressado de novo, né, esse hábito vai ser muito mais automático, muito menos pensado, digamos assim, né? Então você vai lá automático. Quando você perceber, você já está no Instagram, porque o hábito tem essa característica, né, de não ser tão consciente. Mesma coisa acontece com os bons hábitos, né? Eu tenho um hábito de leitura, né? Então o gatilho pode ser, por exemplo, eu ver um livro, né? Ou eu achar um livro legal. Então, cara, eu vou ler esse livro.
né? Por quê? Porque eu desejo o prazer que eu tenho quando eu leio o livro. E aí o meu comportamento, a minha resposta é pegar o livro para ler. A minha recompensa é me divertir ou aprender aquilo que eu quero aprender lendo. Então os hábitos funcionam dessa forma. E aí o James Clear traz boas ideias para você deixar hábitos e para você criar novos hábitos, que eu vou trazer aqui para você. Para criar hábitos, você precisa trabalhar nos 4 pontos das leis dos hábitos, seja no estímulo, seja no desejo, seja na resposta, seja na recompensa. Então, na parte do estímulo, para você criar hábitos, o que o James Clear diz é: torne esse estímulo claro e óbvio. Então, assim, você vai se expor cada vez mais ao seu estímulo. Se você quer desenvolver o hábito de leitura, é muito importante que você tenha ali livros perto de você, que os gatilhos sejam cada vez mais próximos de você. Então você precisa tornar o estímulo mais claro. Então os livros precisam estar à mostra, né? Você precisa ver os livros para que eles estejam o tempo todo chamando você para ler. E aí uma outra estratégia que ele apresenta para que você consiga tornar os hábitos mais claros e óbvios, né, para que você consiga se expor mais aos hábitos, empilhar hábitos. Essa é a estratégia, empilhamento de hábitos. Nesse momento, você precisa saber primeiro quais são os seus hábitos, né? Quais são os hábitos que você tem? E aí ele aconselha você a escrever todos os seus hábitos. Como é que começa, como é que termina, o que faz você ter tal hábito, o que é que você ganha, né? Como é que você faria para melhorar esse hábito? Então assim, seria listar todos os seus hábitos. E é a partir disso que você faz o empilhamento de hábitos, que é colocar um hábito junto com o outro. Então eu vou te dar um exemplo. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é colocar água no fogo, esquentar a água para fazer o meu café, para fazer a minha devocional. Então, enquanto a água está esquentando, eu vou colocar ração para os gatos. O hábito de colocar ração para os meus gatos, ele funciona junto, de forma concatenada, com o hábito de esquentar a água para fazer o café. Então você pode fazer isso. Eu almoço todos os dias, isso é um hábito, né? Você não pode não ter esse hábito, você precisa almoçar todos os dias. Então, depois do almoço, eu vou colocar algum hábito diferente que eu queira acrescentar à minha rotina, que é, por exemplo, ler 5 minutos, ou então responder os meus pacientes. Então você empilha um hábito sobre o outro e aí o hábito que você quer criar vai ficar mais fácil de ser executado. A outra lei do hábito, o desejo, né? Então assim, o Clear diz que você precisa transformar o seu hábito em algo mais atraente. Você precisa estar mais motivado para alcançar esse hábito. Você precisa querer o hábito. E aí a ideia que ele traz, a estratégia, é que você alimente na sua cabeça as recompensas que você vai receber quando você executar tal hábito. Então eu preciso saber o que eu ganho quando eu executo tal hábito. E uma forma de se motivar ainda mais é frequentar lugares, é estar no meio de grupos, é consumir certos tipos de conteúdo que valorizem o hábito que você quer criar. Você deve perceber que os marombeiros, eles andam juntos, né? Os enxadristas, eles andam juntos. Os músicos andam juntos também. Eles conversam sobre as mesmas coisas, eles valorizam as mesmas coisas. Então, as conquistas deles são mais valorizadas quando eles alcançam, né? Por quê? Porque eles compartilham do grupo que valoriza aquilo que ele quer valorizar. Então, assim, se você quer criar um hábito de treinar, ande e converse com pessoas que treinam, que aí você vai automaticamente, primeiro, começar a introduzir aquela identidade. Lembra da identidade? Você tem que assumir determinada identidade para os hábitos acompanhar a sua identidade, e também vai reforçar os princípios e valores que você quer exercitar. O terceiro ponto é o trabalho que se faz em cima da resposta, né, ao estímulo. Então pensa aí, o James Clear diz: torne-o fácil. Então o hábito que você vai executar, ele precisa ser fácil, precisa estar ao seu alcance. Então se você quer adquirir o hábito da leitura, você precisa estar com o livro, precisa ser fácil ler. Você não pode o tempo todo estar buscando, estar exercitando, estar forçando a barra para ler. Não, o livro tem que estar do seu lado. Eu quero beber mais água. Se eu quero beber mais água, eu preciso ter aqui comigo a garrafa de água. Eu preciso estar sempre com água. Uma das formas que eu utilizo para beber muita água é trazer um copo de água, uma garrafa de água, sempre quando eu estou estudando, quando eu estou lendo, né? Então, como isso eu faço sempre, a água está aqui.
quando eu percebo, já bebi água, né? E vou deixando ali. Ou seja, isso quer dizer que esse hábito está empilhado, né? A água está empilhada no hábito do estudo. E também, se eu estiver desidratado, é porque eu estou estudando pouco, né? Acontece isso muitas vezes. Estou desidratado, cara, não estou estudando muito. Então você precisa transformar o seu hábito em algo fácil. Você quer ir para a academia depois do trabalho? Então, se você deixar suas roupas de treino já prontas, já separadas, para quando você chegar, você só vestir e sair, isso vai facilitar a tua vida no desenvolvimento desses hábitos. E aí, torne o hábito satisfatório, que é a ideia de você ter uma noção clara sobre as recompensas que você tem quando executa tais hábitos. Então você precisa saber imediatamente o que você está ganhando com aquilo. Então, a recompensa muito distante é muito difícil para a formação de hábito. É importante que você tenha recompensas no processo, na execução, e não muito longe. Então, assim, não é possível que você mantenha um hábito de um estilo de vida, de ser uma pessoa que treina, se a sua recompensa, a sua única recompensa é meter o shape. Não pode ser isso, né? Porque senão você não vai conseguir. Para você meter o shape demora muito tempo. Então você precisa ter uma recompensa que seja ali no momento do treino, logo imediatamente após o treino. Então saber o que o treino faz com você antes de meter o shape é muito importante para que aquele hábito de treinar se mantenha firme e aí faça parte do seu estilo de vida. Mais uma vez a gente volta para a questão da identidade. Precisa fazer parte do seu estilo de vida para funcionar. Então assim, para resumir essa parte de como criar hábitos, você precisa primeiro torná-lo claro e óbvio, depois você precisa torná-lo atraente, você precisa se motivar, você precisa tornar fácil o hábito, precisa ser uma coisa que você possa fazer em 2 minutos e você precisa torná-lo satisfatório, ou seja, saber as recompensas que você tem quando você executa os comportamentos que você quer. Para encerrar, o contrário, se você quer deixar hábitos, você precisa fazer exatamente o caminho inverso. No ponto do estímulo, da deixa, do gatilho, você precisa tornar o hábito, o estímulo na verdade, invisível, ou seja, se expor cada vez menos aquilo. Um exemplo bizarro, tá? Se eu quero parar com o hábito da leitura, eu preciso dar fim à minha biblioteca, todos os meus livros. Então, eu não tenho como ler se eu não tenho livros. Seria mais difícil, eu teria que comparar, né, os livros e tal. Tirar os livros do meu caminho, né, é uma forma de deixar o hábito da leitura, coisa que claramente eu jamais faria, né? Mas se você, por exemplo, quer parar de comer chocolate ou parar de comer porcaria, não deveria haver chocolate e porcaria na sua feira. Não pode haver porcaria e chocolate na sua despensa se você não quer comer essas coisas, porque você precisa tirar essas coisas da sua presença. Você precisa fugir dos estímulos e dos gatilhos, né, da forma dos hábitos e tal. A outra parte é a questão do desejo. Então você precisa fazer o caminho inverso, ou seja, frequentar ambientes que desvalorizam aquilo que você não quer fazer e valorizam outras coisas daquilo que você quer fazer. Dá para perceber aqui que o ambiente, segundo o James Clear, é aquilo que há de mais importante na formação e no abandono dos hábitos. Inclusive ele faz um comentário de que a motivação muitas vezes é superestimada, que você precisa investir no seu ambiente. Então você precisa estar num ambiente que valoriza aquilo que você quer valorizar e desvaloriza aquilo que você quer desvalorizar, que você não quer valorizar. O seu ambiente é aquilo que é mais controlável na sua vida. E assim você torna o seu hábito desinteressante. Outro ponto é tornar difícil. Quando você se distancia dos estímulos, você torna também os hábitos mais difíceis. Então, eu tenho uma mania de pedir, sei lá, iFood todos os dias, pedir comida. Aí eu peço comidas que não são saudáveis. Então, assim, eu preciso desinstalar. Eu preciso tirar o meu cartão de crédito ou tirar o meu cartão de débito daquilo ali. Por quê? Ah, não, mas aí é só instalar de novo. Sim, mas vai ser mais difícil você instalar de novo. Então, assim, você precisa tornar a execução do hábito ruim. Tirar de perto de você as possibilidades que você tem para atingir aqueles hábitos. E aí você vai dificultar para si mesmo o caminho que te leva a cometer o hábito ruim que você não gosta. E por último, você precisa tornar o seu hábito insatisfatório. Você precisa entender que você não pode ser recompensado positivamente quando você comete um hábito ruim e deixar por isso mesmo. Ele dá até uma ideia de você fazer uma espécie de compromisso com outras pessoas. Ir para a academia em dupla é melhor e mais fácil do que ir para a academia sozinho, porque quando você falta com a sua dupla, você vai ter alguém ali que vai te mostrar, ou que vai pelo menos saber que você faltou. E ele então diz que você deve deixar os seus erros
públicos, né? Então, quando eu falto à academia, é importante que alguém, pelo menos, saiba tornar insatisfatório o seu hábito ruim. É uma das formas de você abandoná-lo, né? De você tornar ele obsoleto na sua vida. Foi um resumo do livro, não dá para esgotar, né? Eu realmente aconselho muito que você leia esse livro. Com certeza vai te trazer muitos insights para que você consiga criar hábitos legais para sua vida e abandonar aqueles que você não quer. Se inscreve no canal, compartilha com alguém que pode se beneficiar desse livro. E também sugere livros que a gente possa comentar aqui no Expresso Psicologia. Ok? Até mais, gente. Tchau.